Bom, então vamos dar sequência aos nossos seminários. Hoje a Ana vai nos esclarecer tudo sobre a crítica da faculdade de julgar, continuando a introdução. Bom dia. Bom dia. Eu vou abordar 3 tópicos da introdução, que é, começando pelo quarto, que é da faculdade de julgar como uma faculdade legisladora a priori, dando continuidade à apresentação do Wesley de segunda-feira. Primeiramente, eu gostaria só de relembrar o que é a faculdade de julgar, né? Ela possui as suas próprias leis. A gente não pode aplicar os princípios da razão nela, porque ela serve para explicar o que está além da razão. E ela também é um meio termo entre o entendimento e a razão. É aí onde ela se encontra no esqueminha do Kant. Eu vou desenhar rapidamente um exemplo para vocês, que foi assim que eu consegui compreender. É como se fosse... Como se é a expressão-chave. Desse capítulo, sim. É como se fosse uma espécie de hambúrguer. Só que aqui é a faculdade de julgar. Correto? E aqui em cima, a razão. E aqui embaixo, o entendimento. Mas por que necessariamente um hambúrguer? Eu pensei. Porque essas duas pontas são pães. Então, e a carne não é um pão, obviamente. Mas é aí onde se encontra essa diferença. A razão e o entendimento, não que eles sejam a mesma coisa, mas eles são fora da faculdade de julgar. Deu para entender? Sim. Esse exemplo? Ficou um exemplo decente, professor? Bom, eu adoro esses desenhinhos, né? Acho que o fundamental, né, do entendimento da razão é a coisa deles terem a propriedade de serem legisladores. Sim. Né? Uma razão sobre a ação humana e o outro sobre a experiência, o conhecimento Sim. da experiência. E a faculdade de julgar, ela só dá leis para si mesma. Né? Sim. Então, de fato, vamos dizer, o entendimento da razão, eles têm uma estrutura semelhante, né? E a faculdade de julgar aparece como algo que está no meio e que tem outra propriedade. Então tá correto? Fico feliz. Olá, Wesley. Dando continuidade, eu vou começar a ler o texto. Está aqui projetado para vocês poderem acompanhar se quiserem. Eu acho que fica mais fácil assim do que seguir pelo livro. Mas se quiserem o livro, eu estou com ele aqui também, tá? Vou começar citando o texto. A faculdade de julgar, em geral, é a faculdade de pensar o particular como contido sob o universal. Se é dado o universal, a regra, o princípio, a lei, então a faculdade de julgar que subsume o particular sobre ele, mesmo que ela, como faculdade de julgar transcendental, indique a priori as únicas indicações sobre as quais algo pode ser subsumido sobre o tal universal, é determinante. Se, no entanto, só é dado o particular, para o qual ela deve encontrar o universal, então a faculdade de julgar é meramente flexionante. Eu vou descer para o próximo. Reflexionante aí para ficar te ajudando a descer. Se quiser, meu anjo, eu adoraria. Eu acho que te ajuda. Boa ideia também. Adoraria. Aí você não perde o fio da meada. Obrigada, viu? Vou dar continuidade na próxima página. É isso mesmo. A faculdade de julgar determinante, sob leis transcendentais universais que o entendimento dá, apenas subsume. A lei lhe é indicada a priori, e ela não precisa conceber uma lei por si mesma para poder subordinar o particular da natureza universal. Já explico esse ponto. É o seguinte, a faculdade de julgar determinante, ela se utiliza das leis do entendimento para aplicar o particular no universal. O que isso quer dizer? Que é basicamente onde a gente encontra a física. Onde você pega o todo e você aplica num caso que você quer analisar. Por exemplo, não sei, qualquer cálculo da física que você quiser fazer, cálculo da física clássica, tipo movimento retilíneo uniforme, essas coisinhas assim. Você pega você pega o universal e usa no particular.
Deu para entender por que ela é Você aplica determinante? os universais, né, ao Isso. caso concreto. Então, o exemplo da física e dos exercícios de física, principalmente, é bom porque são justamente exercícios em que a gente fica aplicando, né, regras gerais a casos particulares. Vai mudando o caso, mas a gente aplica as mesmas regras. Né? Então, você tem a aplicação do universal ao particular. E a estrutura de aplicação é como aquela do silogismo também, né, que a gente sempre viu várias vezes. Né? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Né? Então você tem um particular, você tem uma regra geral que se aplica ao particular. Só que essa regra geral, todos os homens são mortais, é uma regra empírica. Né? Mas a estrutura é do universal para o particular. Tá? No reflexionante, é o inverso. Não vou me adiantar, que você vai... Aqui, esse trechinho que eu selecionei, a partir do... Ali, ó, ocorre, tá? Ocorre que há tão diversas formas da natureza, como que tantas modificações dos conceitos transcendentais universais da natureza, que são deixadas indeterminadas por aquelas leis que o entendimento puro dá a priori. Aqui, ele está dizendo que existem coisas que apenas a razão vai ser insuficiente para a gente compreender. Então, é aqui onde ele vai colocar a faculdade de julgar reflexionante. Seguindo... Samanta, dá só um pouquinho aqui, que é ali no segundo. Não sei se esse era bom. Isso, obrigada. Só um minutinho. Ok. Seguindo a leitura. A faculdade de julgar reflexionante, que tem a obrigação de subir do particular na natureza até a universal, necessita de um princípio, portanto, que ela não pode emprestar à experiência, já que ele deve fundar justamente a unidade de todos os princípios empíricos sobre princípios igualmente empíricos, mas superiores. Assim, a possibilidade da ordenação sistemática de tais princípios entre si. E assim, a possibilidade da ordenação sistemática de tais princípios entre si. Tal princípio transcendental só pode ser dado como lei, portanto, pela faculdade de julgar reflexionante a si própria, e não tomado de outra parte, pois nesse caso ela seria a faculdade de julgar determinante, nem atribuída à natureza, pois a reflexão sobre as leis da natureza se orienta pela natureza, mas esta, por seu turno, não se orienta pelas condições segundo as quais nós nos esforçamos para obter um conceito seu que é inteiramente contingente do ponto de vista dela mesma. Essa fundamentação me parece que é justamente para explicar na metafísica dos costumes, fundação da metafísica dos costumes, o próprio imperativo categórico, né? Você parte de princípios particulares para você chegar a uma lei universal, assim. Então tem do particular para o universal, né? Uhum. Mas na verdade, o que acontece? Na fundamentação, como na crítica da razão pura, né, o Cassiano insistiu muito nessa analogia, né, eu fiz em aula também. Vamos dizer, na prática, né, no dia a dia, enfim, de um modo geral, a gente procede dessa maneira, quer dizer, a gente vai juntando, né, conhecimentos, informações, etc., e vai fazendo induções, né, chegando a regras, que é a mesma coisa que acontece aqui. Só que, no caso do conhecimento empírico, basicamente a física matemática, né, que é a ciência na qual o Kant está pensando lá na crítica da razão pura, e na moral, o fundamento desse princípio, ele na verdade ele está pressuposto o tempo todo. Ele já estava pressuposto. Sem ele, a própria experiência não teria sido possível. Sem ele, a própria vivência moral do ser humano não teria sido possível. Então, o que acontece? Na verdade, a filosofia, né, o filósofo transcendental, ele descobre qual era o pressuposto que estava o tempo todo aí. Portanto, esse pressuposto ele é a priori. Aqui, vamos dizer, o procedimento é o mesmo, você chega a regras de caráter geral, só que você não tem para essas regras um princípio a priori. Nem no entendimento, porque o entendimento, digamos, o Kant ele fez um exame completo na crítica da razão pura e, digamos assim, esgotou, né, o conhecimento, nosso conhecimento filosófico, crítico do entendimento. São aquelas 12 categorias
com as quais a experiência se torna possível, conhecimento por experiência, né? Então, não está dado ali um fundamento para esse tipo de regra. Por exemplo, todos os cisnes são brancos. Essa é uma generalização que não tem um fundamento a priori. O que tem fundamento a priori é o procedimento em si que a gente realiza. Mas no caso das leis da física, né, isso Kant ele mostra, vamos dizer, mais detalhadamente numa parte da crítica que a gente não acompanhou. Né? Primeiro ele faz a dedução transcendental para mostrar que aquelas categorias, aquelas 12 categorias se aplicam à realidade, à experiência, à prática científica, e ele daí extrai os princípios a priori da ciência da natureza. Ele vai escrever um livro em 1786 que são os princípios metafísicos da ciência da natureza. Então, digamos, os princípios que regulam a natureza, como as leis de Newton, por exemplo, são princípios a priori. O Cassirer, ele dá um exemplo que eu não cheguei a citar, eu acho, em que ele faz uma diferenciação entre o Newton e o Kepler. Quer dizer, ele tenta mostrar que tipos de lei estão abarcadas ali e quais não estão. Então, vamos dizer, você tem no conjunto de leis do mundo um certo setor, digamos assim, uma certa região é coberta pelos princípios a priori, que dão necessidade e universalidade à ciência, que é onde opera a física matemática. Saindo desse campo, seja para cima, por todo o sistemático, seja para essas regras empíricas diretamente derivadas da experiência, como todos os cisnes são brancos, até que apareça o negro, né? Aí elas não se ancoram naqueles fundamentos. Então, o que o Kant está dizendo é, que fundamento eu posso dar para isso agora? Uma vez que elas não se... Quer dizer, ele está montando o sistema, ele deu conta da física e da matemática e da lógica na primeira crítica. Ele deu conta da moral na segunda. Aqui, ele está dando conta, por exemplo, da biologia, né? Embora o Cassirer não compre muito essa leitura, muita gente vai insistir nisso, quer dizer, o Kant está pensando na biologia, né? E está pensando numa cosmologia também, no nível macro, né? Então é como se você tivesse, né, diferentes campos. Eu fiz um slide quando eu estava fazendo a introdução, em que eu coloquei, né, leis universais da física fundadas no entendimento. Aí você tem as leis empíricas, que são essas da biologia, e tem o que seriam, talvez, né, isso é expressão minha, as leis das leis, que vão organizar tudo num sistema, né? Então, são campos não cobertos pelo que ele já tinha feito. Então, ele agora está tentando dar conta. E aí ele está dizendo o seguinte, bom, nós operamos assim, a gente julga desse jeito, né? Mesmo lá no campo da física, a gente também procedia dessa forma, como o Hume mostrou. Só que lá, a gente chegava a determinadas regras que tinham fundamento a priori. Para essas, você não tem um fundamento a priori absolutamente válido na experiência. Na experiência, é isso que ele está no trecho que ela citou, mantém-se a contingência, quer dizer, não dá para dizer que a natureza opera segundo fins. Nós estamos pensando a natureza como se, por isso que como se é fundamental, como se ela operasse segundo fins. Acho que a gente ainda vai ver um pouquinho mais disso, fala, né? Eu até salvei aquele trecho lá que ele fala como se um entendimento maior. Isso. Agora, só para conseguir diferenciar, que o professor me ajudou bastante a entender a diferença da faculdade de julgar determinante para reflexionante. Ele já, inclusive, acabou de explicar que o que o Kant está tentando fazer aqui, quando você pensa assim, o exemplo da biologia é bem mais claro para conseguir um norte, para entender tudo o que ele está falando. Porque não apenas a biologia, a gente também estava discutindo como a história, por exemplo, também se encaixa aqui. Porque não existe uma lei que você pode determinar baseada na razão a respeito da história humana. Não tem como, é simplesmente impossível, você não consegue nem pensar nisso. Por isso é aqui onde vai encontrar, onde você... Pensar consegue. Pensar a faculdade consegue. de julgar Isso. é como a gente pensa. Mas não pode... O que não tem é um fundamento
absolutamente A priori. necessário, Sim. a priori. Eu Não sei se você vai insistir nesse ponto da história, acho que que a gente conversou aquele dia. Um pouco. mas Não, se não, tiver só coisa a falar. para reforçar, assim, eu acho que dá para a gente pensar, e isso ajuda a entender, né? Eu falei da biologia. De certo modo, a Ana bem lembrou a questão da história, que o Cassirer também tinha mostrado para a gente, né? Lá, quando eu falei do período intermediário, né? Entre 81 e 90, quer dizer, entre a primeira e a terceira crítica, né? O Cassirer mostra como está surgindo uma visão teleológica da história humana, né? Então, tanto na biologia como na história, e isso é uma coisa que vai crescer no século XIX, vai aumentar muito, né? Porque você vai ter a teoria da evolução na biologia com Darwin, e você vai ter a teoria marxista da história, hegeliana, e depois a marxista da história, né? Que vê a história teleologicamente. Veja, né? O Kant antecipadamente está dizendo o seguinte: isso que eles vão fazer não tem o mesmo grau de necessidade das leis da física. São teorias hipotéticas que servem para explicar um monte de coisa, mas que não podem ser assumidas como absolutamente verdadeiras no mesmo sentido em que a lei da gravitação dos corpos, por exemplo. Percebe? Quer dizer, é um outro registro de ciência. Em certo sentido, aí vão entrar nesse registro as ciências humanas em geral, né? Quer dizer, elas vão operar numa chave similar a essa em que a própria biologia opera, ou pelo menos parte grande da biologia, né? Quer dizer, a biologia está um pouco ali, vamos dizer, no meio do caminho, né? Entre as ciências naturais mais duras, né? Que operam com essa necessidade maior, e as ciências humanas. Então, enfim, acho que isso ajuda, né, a pensar. Ajuda bastante. Tá bem clarinho qual a diferença de faculdade de julgar determinante e reflexionante? Isso, Perfeito. né? Porque aí tudo isso que eu estava dizendo está associado a essas duas categorias, né? Sim. Determinante de um lado e reflexionante do outro. Perfeito. Deixa eu ver. Eu vou pular esse daí e eu vou para o item 81, que é como pois isso. Obrigada. Continua a leitura. Você vai pular o entendimento? Qual que é? O entendimento que não é o nosso? Ou não? Foi essa que eu pulei, eu achei que era outra. Não, que você falou que ia citar, eu vi. Eu pulei mesmo. Perdão, pode subir, desculpa. Não, No final do não quero atrapalhar a sua exposição, mas é como você disse há pouco que ia Análise mencionar, específica. né, que essa é uma passagem interessante. Não, gente, perdão. Eu achei que fosse outro trecho que eu falei. Esse trecho eu vou pular quando chegar lá. Desculpa. Vou continuar a leitura. Agora, este princípio não pode ser... Não pode ser outro senão o de que, tendo as leis universais da natureza o seu fundamento em nosso entendimento, que as prescreve a natureza, ainda que somente segundo o seu conceito universal como natureza, as leis empíricas particulares têm de ser consideradas em relação àquilo que nelas é deixado indeterminado por aquelas, de acordo com tal unidade, como se o entendimento, mesmo que não o nosso, as tivesse dado. Em benefício da nossa faculdade de conhecimento, para não tornar possível um sistema de experiência segundo leis particulares da natureza. Para tornar possível. Para tornar possível, perdão. Eu vou continuar a leitura, porque daí eu condenso tudo numa explicação só. Como, pois, o conceito de um objeto que contém ao mesmo tempo o fundamento da realidade deste objeto se denomina fim. É que eu acho que agora você pulou a última frase do parágrafo e foi para o outro, né? Pulei? Ah, sim, eu dei recortezinho. Tá, não. Só para... Mas, porque aí... Enfim, Daria vai um acontecer... gancho melhor. Não, só a questão do entendimento, eu só queria chamar a atenção para isso, né? Porque lembrem-se, o Cassirer mostrou que o que serve de base, né? Em que o Kant está pensando aqui, e por que então arte e teleologia aparecem juntas. Naquela metafísica que ele foi buscar lá em Aristóteles, que passou por Plotino e chegou na filosofia moderna, e que tem na ideia de intelecto divino uma peça fundamental, né? Aqui o que ele está dizendo, né? Então, veja, ali na física a coisa funciona, eu não preciso pensar um entendimento diferente do nosso, basta o nosso. Aqui ele está dizendo, a gente precisa pensar
a natureza como se o entendimento, mesmo que não nosso, que entendimento é esse que não é nosso? Que dá regras da natureza? Né? Entendimento divino, né? Só pode ser. Como se ele tivesse dado isso, né, para a gente. Tá? Então, vejam como é isso que está em jogo. Né? Está pensando no intelecto divino. Como você é muito interessante, né? Porque ele pega e fala, não é que... Ele não fala ele fala Isso. É como se... É um jeito de ficar em cima do muro. Né? Sim, eu acho isso bem interessante por isso. Não, é uma sacada e tanto. Né? Tanto é que tem um filósofo, acho que eu já mencionei no século XIX, o Hans Weinger, que ele escreve, né, uma filosofia, ele faz a sua própria filosofia e chama, tem um livro, traduzido para o português inclusive, que chama A Filosofia do Como Ser, de Filosofia des Als Ob, né, que é a expressão em alemão. Como ser. Filosofia do como ser. É como se fosse. Né? Então, quer dizer, nós estamos sempre interpretando o mundo como se ele fosse de tal e tal maneira. Então, o como ser dá a ideia disso, né, de princípios heurísticos, né, princípios que servem à interpretação, mas que a gente não sabe se são reais mesmo. Essa é a ideia. Né? Então, tem várias manias assim, que o Kant gerou. Né? Tem o como ser, o reflexionante. Né? O pessoal brinca na USP, muita gente se valeu desse conceito. Bom, eu mencionei que a Hannah Arendt usa o reflexionante para pensar a política, né? Mas na tradição uspiana, aqui nos anos 70, 80 e tal, muita gente usou o juízo reflexionante. Aí o Ricardo Terra brincava, não sei se foi ele que cunhou a expressão, mas muita gente costumava brincar que virou uma reflexionite. Todo mundo usando reflexionante para cá, reflexionante para lá, quer dizer, tentando resolver tudo, que é uma chave assim que, né, funciona para tudo, né? Porque ele mais tarde vai dizer, inclusive no próximo tópico, mas já adianto isso, que a faculdade de julgar reflexionante, ela serve para reflexão e não determinar leis. Então, é bem interessante. Depois eu vou seguir nessa parte, eu dei uns exemplos bem interessantes para entender melhor. Particulares da natureza. Tá. Agora você ia para como pois. Isso. Estou conferindo se é esse trecho mesmo que eu não vou pular. Como, pois, o conceito de um objeto que contém ao mesmo tempo o fundamento e realidade desse objeto se denomina fim, e a concordância de uma coisa com a constituição das quais só é possível segundo fins, se denomina finalidade da sua forma. Então, o princípio da faculdade de julgar, em relação à forma das coisas da natureza, sobre quais leis empíricas em geral, é a finalidade da natureza em sua diversidade. Ou seja, a natureza é representada nesse conceito como se o entendimento tivesse o fundamento da unidade do diverso em suas leis empíricas. Vou só continuar para finalizar interessante isso aqui. A finalidade da natureza é, portanto, um conceito a priori particular, que tem a sua origem tão somente na faculdade de julgar reflexionante, pois não se pode atribuir aos produtos da natureza algo como uma relação que esta teria neles como fins, mas apenas utilizar este conceito para refletir sobre a natureza em vista da conexão dos fenômenos nela, conexão que é dada segundo leis empíricas, que foi o que a gente acabou de mencionar sobre apenas o refletir e não o determinar leis. Ok? Todo mundo deu para pegar esse trecho aí a respeito de fim, que fim que é um objeto, fim é o objeto que contém nele mesmo o seu fundamento, não é? Deu? Perfeito? Perfeito. Pensar como se a natureza... Não dá para determinar que a natureza tem um fim, um destino, mas é como se pensar Exatamente. que ela vem. E cada objeto, veja, esse é o ponto aqui, né? Isso é uma noção aristotélica, né? Que está no começo daquela historinha que o Cassiano contou para a gente. Por que o fim contém o fundamento de realidade do objeto? Porque o objeto ele é feito para aquilo. Então, no caso dos produtos humanos, né, isso é muito, sobretudo nos produtos técnicos, enfim, isso é muito claro. A gente cria uma cadeira para que alguém possa se sentar na cadeira. A gente cria uma mesa para que alguém possa apoiar um computador sobre a mesa, por exemplo. Né? Então, o fim
fundamenta o objeto nesse sentido. Né? Então é a causa final do Aristóteles, né? Que tá naquela que serve de base para toda aquela história da metafísica que o Cassirer conta, que vem né, na filosofia moderna. Tudo bem que aí tem subdivisões, né? Tem enfim, desvios, né? Me escapou agora a palavra, mas ele está, né? O Aristóteles fazia isso, o Kant está trazendo para cá essa noção, pensando os objetos da própria natureza nessa chave. E isso vai valer muito particularmente, o Cassirer ele mostra isso bem eu estava dando uma olhada na quinta sessão do capítulo sobre, né, do capítulo 6. Vale sobretudo para os organismos vivos. Né? Porque você pensa, cada órgão do nosso corpo tem uma função. Né? Então o olho é feito para ver, né? O nariz é feito para cheirar, o fígado é feito para processar gordura, sei lá, né? O estômago é feito... Ou seja, cada parte do organismo tem uma finalidade. Então é como se um intelecto, né, tivesse criado esses objetos com essa finalidade. Né? Isso fica muito claro, então, nos organismos vivos. Essa questão eu tenho uma dúvida. Para os gregos, physis e natureza coincidem. Uhum. Quando a gente vê aqui Kant falar sobre o conhecimento físico e natureza, agora a faculdade de julgar, quer dizer, a natureza é maior do que a física. A física é um recorte da realidade. Perfeito. Exatamente. Isso aqui fica bem claro. Isso não estava tão claro antes. Agora essa distinção fica mais clara. Tanto é que teve um slide que eu fiz em que eu apresentei, né, esse aqui dos círculos, né, na aula de segunda, em que eu fiz justamente isso. Né? Eu coloquei um círculo verde, dentro dele um círculo menor, que eu coloquei em amarelo, que seria o domínio do entendimento. Aqui está a física. A natureza é um círculo maior. Aqui ela fica claramente um círculo maior. Ela se diferencia claramente daquele âmbito ao qual se aplicam as leis da física. Então é como se a física fosse um recorte. Isso mesmo. Agora vamos iniciar o tópico o princípio da finalidade formal da natureza é um princípio transcendental da faculdade de julgar. Ou seja, o que o Kant vai tentar fazer aqui é propor que o princípio da finalidade da natureza é transcendental, que é o que ele gosta, né? Eu pulei algumas partes do início desse texto, porque aqui é onde ele explica o que é um princípio transcendental, mas como o professor já explicou isso no início do quad, eu não vou voltar nesse ponto de novo. E ele também explicou um princípio metafísico, mas eu acredito que não tem necessidade de voltar nesse tópico, tá? Só para não dizer que eu pulei um texto muito grande. Agora eu vou começar a citar a partir da página 82, que diz o seguinte: que o conceito de uma finalidade da natureza pertence aos princípios transcendentais é algo que pode ser suficientemente percebido a partir das máximas da faculdade de julgar, que estão a priori no fundamento da investigação da natureza, e, no entanto, só dizem respeito à possibilidade da experiência, portanto, ao conhecimento da natureza, não como mera natureza em geral, mas como natureza determinada por uma diversidade de leis particulares. Tudo bem? Próximos. Talvez seja interessante matizar aqui em relação à pergunta que o Nelson tinha feito, né? Veja que interessante, né? Então a natureza é um círculo mais amplo que aquele da física, né? Então aquele desenho que eu fiz, né? Então você tem o círculo da natureza e aqui o recorte da física, para usar a expressão que você usou. Essa natureza, a partir do momento em que eu a pense como determinada por fins, né? Eu vou estar fazendo um novo recorte. Porque, vamos dizer, a natureza, por ela mesma, né, tem uma amplitude aí que nos escapa. Né? Então, é como se eu fizesse um novo recorte. Isso nessa passagem, né, eu acho que fica claro, porque ele fala, portanto, ao conhecimento da natureza. Mas não é o conhecimento mais no sentido da física, é esse de que ele está falando aqui. E ele está dizendo, não como mera natureza em geral,
mas como uma natureza determinada por uma diversidade de leis particulares. Portanto, essa, né, que ele está abordando agora, que é a de que se trata na biologia, por exemplo. Então, e isso é muito interessante para pensar de fato como as ciências vão operar daí para frente, né? É como se cada uma fizesse um recorte da realidade, né? Então, é como se, né, é isso, a natureza tem uma certa amplitude, aí você faz um recorte aqui na física, você faz um outro recorte aqui na biologia, né? E assim por diante, nas ciências humanas, né, você vai fazendo. Então, o que chama a atenção, o Kant está pensando, né, esses nossos procedimentos, né? Como é que funciona o nosso intelecto quando ele se debruça sobre a natureza, né? Quando ele procura entender a natureza. E quando ele fala como funciona o nosso intelecto, ele está vendo o esforço desse intelecto desde os pré-socráticos, né? Ou seja, e mesmo antes, né? Matemática e tal. Quer dizer, ele sabe que tem um esforço histórico sendo feito com base nessa história e no que a história está mostrando na época dele, com a física e com a biologia, que muita gente tenta mostrar isso. A biologia está passando por uma transformação nesse período e o Kant está atento a isso, né? Com base em tudo isso, é que ele vai tentar estabelecer isso que ele está fazendo aqui, né? Ou seja, quais são os procedimentos, como funciona o nosso intelecto. E é super coerente com as condições de possibilidade do nosso conhecimento. Por exemplo, a natureza como coisa em si, quando você pensa numa finalidade para tentar ler a natureza, como você está fazendo recorte, você não está sabendo o que é a natureza em si, né? Está apenas vendo como o nosso intelecto pensa essa esfera, né? Aquele dia que o Pedro veio dar aula para a gente, ele trouxe um colega que faz doutorado em física, né? E ele falou um pouco, né, sobre algumas coisas da física atual, né? Como opera com modelos, né, e tal, que fazia muito sentido para a gente aqui, pelo que a gente estava vendo. Quer dizer, de fato, né, essa noção de modelo é muito forte hoje na ciência, né? Quer dizer, você propõe um modelo, quer dizer, você tem uma hipótese, e aí você testa. Se aquilo funciona, você fez um bom recorte, mas isso não quer dizer que você chegou à verdade última, né? Os próprios cientistas não têm, né, mais essa pretensão, né? A não ser os que têm um realismo ingênuo, né? Mas em geral, né, há tanto é que você tem muitos fenômenos, tem campos, né, em que você tem. Bom, eu não sou como Kant, eu não estou a par do que a física e a biologia estão fazendo hoje em dia, assim, meu conhecimento é bem limitado quanto a isso. Mas eu lembro de alguns exemplos, que eu não sei se ainda são válidos. Por exemplo, a coisa da luz, né? Tem a teoria ondulatória e a teoria corpuscular. Não sei se as duas continuam concorrendo, se uma delas se firmou. Eu dou esse exemplo faz muito tempo. São duas teorias diferentes para explicar o mesmo fenômeno e ambas funcionam. Uma funciona melhor para algumas coisas, a outra para outra. Não importa, a rigor, para o cientista, qual delas é a verdadeira, se é que, né, uma delas é a verdadeira. O que importa é a capacidade de explicar os fenômenos que ela dá. O modelo, né? O modelo. É o que o Kant está dizendo aqui, né? A faculdade de julgar, ela propõe as regras a si mesma. E vai para a natureza e observa por meio desses critérios que ela mesma está dando. Se funcionar, ok. Né? Claro, né? O Kant ainda não tem essa visão tão... digamos, rotativa, né? Não vê as teorias científicas nessa rotatividade como vai ver o Popper, por exemplo, que se inspira muito no Kant, né? Então, para o Popper é assim, você tem uma teoria, está funcionando, beleza. Foi falsificada, joga fora e pega outra, né? Então, os modelos a gente vai trocando, né? Para o Kant, claro, né? Parece que ele está encontrando o modelo sempre, né? Mas, como ele mesmo, né, está flexibilizando a coisa, né? Ele usou um modelo para a física, agora ele está vendo que precisa de outro aqui, né? Se ele continuasse, como diria o Nietzsche, né, ele ia continuar inventando faculdade. Né? E sempre ia dar certo, de algum jeito ia dar certo, ainda mais na chave do como ser que, né, fica... Mas me parece que se eu tivesse hoje, ele ia colocar a física muito mais no campo do como ser do que com o fundamento a priori. Sim, tem razão. Isso é uma boa observação, porque até pelo fato de ter surgido a física de Newton, esse exemplo que eu dei das teorias, né,
no âmbito da física, mostra que não há aquela necessidade de universalidade absoluta com a qual Kant estava contando, porque para ele a física de Newton era definitiva, né? Nunca ia ser suplantada ou contrariada, né? Não é que ela foi suplantada, mas pelo pouco que eu sei, né, a física, a teoria de Einstein, ela justamente ela serve para explicar certos fenômenos que a de Newton não explica e vice-versa, né? Então, no nível micro e macro, a teoria de Einstein funciona melhor, né? Isso é o meu conhecimento de leigo, assim, não sei se alguém... Mas para fazer carro, para a nossa aplicação no dia a dia, a física de Newton continua funcionando direitinho, né? Mas, enfim, fato é que, do ponto de vista da verdade do mundo, a coisa complicou ainda mais do Kant para cá, né? Então, sem dúvida, né? Por isso que a crítica da faculdade de julgar, por isso que a ideia de juízo reflexionante faz tanto sucesso. Porque a de juízo determinante, né, naquele modelo estrito que o Kant propôs, né, na primeira crítica, já não dá para, né, as 12 categorias. Isso aí não dá para pegar o pacote inteiro, né? Mas o insight, né, de pensar como funcionam as nossas faculdades quando a gente está tentando conhecer a natureza, quer dizer, acho que esse é a grande... De certa forma, uma hierarquia que ele colocou entre as próprias ciências ainda continua, né? Sim. É a mesma hierarquia. E também tem um livro daquela professora que fez o doutorado dela na França, que tenta mexer nas categorias para falar sobre física quântica. A Patrícia Kauark, da UFMG, o livro chama Filosofia Transcendental e Mecânica Quântica, em que ela tenta mostrar, o Cassirer é uma fonte de inspiração para ela importante, porque o Cassirer vai fazendo esse esforço a partir daqui, né? O livro dele é de 1918, como eu já disse, né? Em 22, aliás, está confirmada, no dia 6 de dezembro, pela nossa programação, a gente vai ter uma aula sobre o Cassirer, a filosofia do Cassirer, né? Portanto, o Cassirer depois do livro de 18, com o Rafael Garcia, que é professor da Unicamp, que é especialista, né, em Cassirer, talvez o maior especialista hoje no Brasil. Ele vai falar sobre a filosofia do Cassirer. O Cassirer morre em 45. Ele vai até 45 pensando tudo a partir da ideia de transcendental, mas um transcendental já adaptado à ciência contemporânea. E a Patrícia vai fazer isso com a mecânica quântica no começo dos anos 2000, né, com um orientador lá na França que, salvo engano, é cientista e filósofo, né, enfim, opera nessa área, ganha um prêmio lá, enfim, né, um negócio. Então, é isso. Claro, o pacote inteiro não dá para trazer, né? Não são 12 categorias, né? Não é verdade absoluta. Se bem que já não é, de certo modo, né? Porque seria verdade absoluta se fosse sobre a coisa em si. Mas mesmo a física não é sobre a coisa em si. Então o Kant já colocou aí uma limitação, né? Mas enfim. Sempre com o pé atrás, né? Sempre com o pé atrás. O Kant era cauteloso, né? A gente sabe que não era mineiro, mas se fosse brasileiro tinha que ser mineiro. O jogador de xadrez. Nossa, isso daria mesmo de xadrez. Bom, ele era jogador, né? Já falei pra vocês, ele ganhava dinheiro jogando baralho e sinuca. É só botar um xadrez no nome dele. Eu vou seguir a leitura, tá? Eu acho que é no agora, né? Pode ser nome. Isso. Agora, além dessa condição formal do tempo, os objetos do conhecimento empírico também são de muitos outros modos determinados, ou até onde pode se julgar a priori determináveis. Em que página você está, desculpa? 83. Tá, já vou dizer. Bem no finalzinho. Tá. Você já foi pro 5, então. Isso. Não, Tá. peraí. Pro Isso, sim. ponto 5. Tá. Tô no 83. Quer dizer, então já estamos no item 5, né? Sim. Até quando você citou, eu pensei aqui que o tradutor, ou ele fez uma malandragem, ou ele errou, porque ele optou por traduzir, eu já falei sobre isso, né? Zweck, Mäßigkeit por finalidade, né? Mas aqui, no último parágrafo do tópico 4, por isso que eu me distraí na hora que você passou para o 5, porque eu estava prestando atenção nisso aqui, né? Ele colocou, ele
Que o conceito de uma conformidade da natureza a fins, né? Por que eu digo malandragem, né? Porque de fato é difícil optar pela tradução, né? Finalidade ou conformidade a fins. Mas aqui, como tinha, né? Imagino, se foi proposital, né? Porque pode ter sido também um lapso, eu esqueci de mudar aqui, né? Porque quando eu dei Ctrl F para ir mudando, né? Aqui como não está junto, né? Mas faz sentido, porque enfatiza, né? Essa ideia de que é uma natureza conforme a fins, né? Se falasse finalidade da natureza, não realçava tanto a expressão da conformidade a fins. Você está falando do último parágrafo do 4, logo Isso, no começo, é isso? Você colocou a finalidade da Isso, natureza. conformidade da natureza. Ah, aí está a finalidade? Aqui está a finalidade. Na primeira frase? Que o conceito... Que é na página 81, é isso? Que página que é, professor? Peraí. Ah, não. Desculpa. É um parágrafo que começa que o conceito... Ué. É o último parágrafo. Ah, não. É o segundo parágrafo do 5, desculpa. Ah, tá. Isso. É o segundo parágrafo na do 5. página 82, né? Que o conceito de uma finalidade da natureza... Pertence aos Sim, princípios então, da o ciência. conceito do Era esse momento que eu queria... Na verdade, também para brincar, né? Mas aqui eu usei várias vezes, lá embaixo também. O princípio da conformidade da natureza fins, então deve ter sido proposital. Mas tem que ser traduzido isso? Acho que aqui eu estava trabalhando nisso provavelmente há uns 10 anos. Não tem muito o que lembrar. Ah, perfeito. Já estava no UFMBC? Já. Ah, então foi isso. Foi isso. Boa. Sempre. Continuando a citação. Agora, além dessa condição formal do tempo, os objetos do conhecimento empírico também são, de muitos outros modos, determinados, ou até onde pode se julgar a priori, determináveis, de tal modo que naturezas especificamente diferentes podem, para além daquilo que têm em comum, enquanto pertencentes à natureza em geral, ser causas de maneiras infinitamente diversas. E cada uma dessas maneiras precisa, segundo o conceito de uma causa em geral, ter uma regra, que é lei e, portanto, carrega consigo uma necessidade, ainda que devido à constituição dos limites das faculdades de conhecimento, não possamos compreender essa necessidade. Esse trecho é exatamente o que o professor tinha acabado de falar sobre poder ter mais de uma regra e elas coexistirem, mas... Compreendeu, né? Tipo assim, elas podem coexistir sem invalidar uma outra, porque não é uma regra, é reflexionante. Uhum. E não é a verdade última, não é a coisa em si. Sim. Né? E mesmo que não possamos compreender essa necessidade, como sempre, né? Isso. Porque esse é um ponto interessante, né? Quando Kant fala... porque ele está dizendo, olha, nós somos estruturados assim. Né? O nosso intelecto opera dessa maneira. Tal. Ele descreve o funcionamento, vamos assim, né? Por isso que o Kant vai ter todo esse impacto no final do século XIX e uma influência significativa também na fenomenologia. Né? Porque a ideia do Russell, né, de descrever os fenômenos, em grande medida, o Kant antecipa, né, um pouco essa ideia. Quer dizer, o que ele está fazendo? Ele está descrevendo como funciona o ser humano na sua relação cognitiva com o mundo. Né? Então o Russell pega muita coisa do Kant. Agora, sempre, então, ele faz essa descrição, só que aí ele fala, por que nós somos assim? Não faço a mínima ideia. Né? Esse é o ponto. Então, isso é o que o Heidegger cobra, né? Como eu já falei, mas tinha que ter uma reflexão, né? Enfim, então tinha que tematizar o ser do sujeito. Porque, no fundo, o que ele está dizendo? Né? A gente não conhece a coisa em si e não conhece, em princípio, o em si dessa própria estrutura transcendental que serve para conhecer o mundo. Né? Então, é isso que você falou.
pé atrás lá e pé atrás aqui, né? Quer dizer, por que é assim? Não sei. Mas é assim. Agora, essa limitação, isso a gente vai ver, o Matias topou pegar o último seminário, que é bem interessante, sexta-feira, que eu vou falar no congresso lá em Niterói, eu vou citar, não, eu propus você fazer 87 e 90, eu vou citar o finalzinho do 91, ou seja, o final do livro, antes de uma observação à teleologia que a gente faz, né? Aí entra essa questão do em si, pela lei moral e tal, enfim, aí a questão de Deus aparece com força, mas isso fica para a gente discutir lá. Porque essa limitação, toda essa limitação que ele está o tempo todo enfatizando, né, é como ser, não posso compreender, não sei, acaba por se transformar numa justificativa, digamos assim, para passar para o âmbito prático, que é para ele o âmbito da fé. Né? Tanto é que eu estou pensando, né, que eu vou falar sobre isso, há uma semelhança, a meu ver, com o Kierkegaard. Embora não seja um salto, né, e embora essa fé, o Kant pretende, seja racional, né, há uma clara separação de domínios, e justamente porque há uma limitação do conhecimento, que ele está o tempo todo enfatizando, ele se autoriza a dar o passo para o prático e aí acreditar na existência de Deus. Questão de fé, já não é conhecimento. Né? Então e aí no prefácio da segunda edição tem uma célebre frase, assim, muito comentada, muito polêmica, etc. Até a tradução é discutível, né? Enfim. Mas em que o Kant fala, eu tive que suprimir o saber para abrir espaço para a fé. Para Platz zu machen, né? Tipo, dar lugar. Então essa limitação, né, em que ele está com o pé atrás, está, né, super. Ela vai servir para uma coisa, digamos, positiva, né, num outro momento. Ele prepara para o salto, digamos assim, né? Fazendo um comentário kierkegaardiano, assim, né? Ele deixa tudo preparadinho. Prepara o trampolim. E depois desse livro, o próximo grande livro é o livro sobre a religião, né? A religião nos limites da razão. Mas é uma razão que ela vai crescendo tanto, né? Que esses limites, enfim. Mas isso é digressão minha. Esses últimos trechos me lembraram também a concepção de perspectivismo. Uhum. Não se aproximando. Sem dúvida. O livro que eu usei muito, né? A minha leitura do Nietzsche vai muito por aí. O livro do Antônio Marques, o filósofo português, que é a filosofia perspectivista de Nietzsche, acho que foi até publicado na coleção da Scarlett, São das Veredas. São das Veredas? Acho, não tenho certeza. Ele defende a tese, acho que eu já mencionei aqui, né? Ele parte do seguinte: o Nietzsche leu esse livro em 1768 e isso foi decisivo. E o perspectivismo brota daí. Porque o que o Kant está fazendo aqui? Né? Esses recortes, né? Ele está justamente, ele estabeleceu uma primeira perspectiva lá na Crítica da Razão Pura que parecia, né, a perspectiva sólida, inquebrantável, etc. Só que ele vai ampliando, né, e vai abrindo outras perspectivas. Né? E aqui, claramente, quando ele entra na chave do como ser, do reflexionante, né, ele fala dos princípios que não são constitutivos, mas regulativos, né, que servem como critérios para julgar, mas como ser, etc. Né? Todo esse vocabulário significa, né, que nós temos diferentes perspectivas sob as quais olhamos o mundo, o mesmo mundo, o mundo natural. A perspectiva teórica da física, a perspectiva prática, né, moral, a perspectiva estética, a perspectiva da ciência biológica. Então, veja, ele está abrindo o campo aqui para o perspectivismo. E o Antônio Marques, também, por seu turno, né, era leitor, acho que se bobear foi orientando, teve alguma
coisa na Alemanha, enfim, tinha um certo vínculo com o Friedrich Kaubach, que é um filósofo alemão que estava escrevendo, como é que é mesmo? Acho que a filosofia do perspectivismo, em que ele tentava mostrar que o perspectivismo nasce com Kant, ele pega Kant, Hegel, porque no Hegel, né, você teria também um perspectivismo, que eu não vou saber reconstruir, faz muito tempo que eu li isso, e não foi o meu foco principal, porque o primeiro capítulo é Kant, o segundo é Hegel, o terceiro é Nietzsche, então claro, né, foquei mais no primeiro e no terceiro. E ele ia fazer um segundo volume, que eu não me lembro agora exatamente quais eram, mas em que ele pegaria 3 filósofos do século XX para continuar mostrando como a filosofia contemporânea seria essencialmente perspectivista. Que acho que eram o Husserl, o Heidegger e o Wittgenstein. Linguagem, existência, fenomenologia e... Bom, fenomenologia, né? E no caso do Wittgenstein, pensando sobretudo no segundo, claro, né? Os jogos de linguagem e tal. Enfim, então é muito interessante, né? Sem dúvida, Samantha, o fio do perspectivismo está sendo estabelecido aqui, eu diria. Mas, eu não sei, mas é filme muito nietzscheano que não gosto de ver Não. essa origem em Kant. Com certeza não. Minha tese é polêmica, a Scarlett não gosta da minha leitura. Eu gosto de comprar briga. Eu leio Nietzsche contra os nietzschianos, o Kant contra os kantianos, o Heidegger contra os heideggerianos. Essa é a minha especialidade. Boa. Mas isso que é bom, né? Eu sofro, mas é bom. Você não é um cético, né, professor? Não. Não, assim, no sentido forte não, mas um certo grau de ceticismo, acho que até porque eu acho que o perspectivismo traz consigo uma certa dose de ceticismo, né? Eu acho que o grande desafio, né, eu já vi isso formulado por alguns autores, né? O grande desafio da filosofia contemporânea, né, por isso que o Kaubach está pensando aí, é justamente como ser perspectivista sem ser relativista. Sim. Esse é o grande nó. O Kant está pensando assim, como escapar do dogmatismo sem cair no relativismo? Ora, de certo modo, sendo perspectivista, essa é a resposta. Ou seja, assumindo que a realidade está dada, né? Ou seja, não ter ceticismo quanto a isso, quanto à existência. Esse é um ponto também a ser discutido no próprio Kant, né? E aí você tem, são diferentes perspectivas. Agora, por que isso não é um relativismo? Aí vai ter toda uma discussão sobre isso, né? Mas um caminho possível é pensar, bom, no caso do Nietzsche, né, o famoso Genealogia da Moral 3.12, salvo engano, que ele fala do perspectivismo. Ele diz assim, quanto mais olhos, mais conhecimento. Ou seja, né, estou simplificando, mais ou menos isso, estou parafraseando, né? Quanto mais perspectivas, de certo modo, aumenta a nossa compreensão da realidade, né? O que não quer dizer que é uma compreensão verdadeira, que a gente atingiu a verdade, né? Mas é melhor, né, você ter 7, né, perspectivas do que ter uma só. E é possível fazer uma síntese? Então, né, esse seria um outro problema, né? Porque se são perspectivas que têm elementos contraditórios entre si, não dá para sintetizar, né? Então, na verdade, você está ora olhando por um ângulo, ora por outro. O Kant já está, né? O problema aqui dessa crítica qual que é? Ele fez 2 perspectivas que não se comunicam. Ele está tentando, embora, no fundo, né, quer dizer, o livro está estabelecendo, né, uma faculdade aqui com seus princípios próprios, etc. A questão que ele coloca no começo é, eu quero juntar as partes que estão soltas. A razão teórica e a razão prática. A faculdade de julgar vai juntar. Se junta, de fato, são outros 500, né? Sim. Mas ele está preocupado com isso. Como é que eu junto, depois que eu começo a multiplicar as esferas? É o problema da modernidade. O Weber vai, né, falar muito disso, né? Que a modernidade ela se dissolveu em muitas esferas. E essas esferas, cada uma tem a sua validade e nos comunica. Então você tem a esfera da religião, a esfera da arte, a esfera da moral, a esfera
da ciência, a esfera de cada ciência por seu turno. Quer dizer, como é que você sintetiza tudo isso? Acho Né? que esse é o problema, né? Como é que você não vai tentar fugir daquele relativismo no qual você não pode afirmar nada. Isso. Né? Esse é o problema. É o pluralismo que a Arendt coloca. É disso que ela traz do Kant? A Arendt? Porque ela lida com o pluralismo. Então, a dificuldade política é lidar com diversos indivíduos que cada um está numa perspectiva. Né? Aí é o pluralismo das visões de mundo, que é um fato, né? O Rawls trabalha com isso também, né? Mas sendo o mesmo âmbito, né, de discussão aí, né? É um dado das sociedades atuais, né? As sociedades atuais são plurais. Se você não aceita esse fato, você tem guerra. Igual está tendo agora lá, aliás, sempre teve, né? Porque não há aceitação de uma perspectiva pela outra. Quer dizer, os árabes não aceitam os judeus não aceitam os árabes. Então, isso não vai acabar nunca, né? Porque ali não está aceito, né? Se é que em algum lugar está aceito, né? O fato do pluralismo. Mas a Hannah Arendt e o Rawls estão pensando, por exemplo, a sociedade americana, ou as sociedades ocidentais, né? De modo geral, Europa Ocidental, Estados Unidos, né? E estão dizendo, olha, o pluralismo está dado, nós precisamos aceitar o pluralismo como um fato. A gente não vai conseguir juntar numa visão de mundo só, né? Isso seria condição para a democracia, enfim, uma série de coisas, né? Agora, se a gente pensa nesse retrocesso dos últimos anos, né, tanto nos Estados Unidos, como aqui, como na própria Europa, né, em termos de não aceitação da outra perspectiva, então esse fato ainda não foi bem deglutido, né? A diversidade não foi bem deglutida, quer dizer, há uma resistência na Argentina agora, claro, esse fenômeno ele se espalhou, né? Ou seja, havia uma tolerância que era, né, uma tolerância meio no limite. Quando os intolerantes saíram do armário, né, puderam se manifestar, deu no que deu. Ou seja, eles estavam escondidos. Mas eles não estavam gostando, né? Enfim, mas sem dúvida, vamos dizer, isso é o reflexo no âmbito político dessa. O Weber já está pensando nisso também, quando ele fala, né, dessa dissolução em esferas, né, que também traz junto o desencantamento do mundo, né, que é outro tema bem conhecido do Weber, né? Por quê? Porque o mundo era encantado, né, segundo a tese dele, quando você tinha, né, uma sociedade, vamos dizer, com uma visão religiosa do mundo, etc., que integrava, né, que harmonizava aquela sociedade, uma certa harmonia. A partir do momento que você tem várias esferas, que você tem um pluralismo de visões de mundo, isso é irrecuperável. Esse é o, né, vamos dizer, isso que ele defende. O Heidegger, de certo modo, o que ele quer? Né, o segundo Heidegger, né, que vai para aquele negócio da paternidade, deuses mortais, o novo Deus, o novo começo e tal. Em alguma medida, o Heidegger é como se ele quisesse reencantar o mundo, né? Ou seja, reagir a esse diagnóstico do Weber buscando de volta o encantamento. Agora, né, não sei se é possível, né? Mas, enfim, não sei o quanto que dá para relacionar uma coisa com a outra, mas ficar buscando encantamento, né? Nos anos 30 deu no que deu, né? Pensando no próprio Heidegger, né? Era uma tentativa de unir o povo, né, com uma visão só, etc., né, com mitos próprios. Era uma reação também a isso. Né? Por isso que, enfim, claro, é imperdoável, mas é compreensível que não só o Heidegger, mas outros intelectuais tenham embarcado naquela maluquice, né? Porque havia essa ideia. Né, o mundo fragmentou, aí você tem, né, essa coisa americana, né, fraca de um lado, e o totalitarismo comunista do outro, né? E a Alemanha bem no meio, né? E os caras estão tentando encontrar ali um caminho autêntico do povo alemão, tal, que tinha se unificado há pouco tempo. Percebam, né? Quer dizer, quanta coisa está em jogo, né?
E a gente atrapalhando o seminário da Ana. Vamos lá. Eu acho que eu extraí real na discussão. O bolsonarismo ouve também essa tentativa. Sem dúvida. É disso que eu estou falando. É o mesmo fenômeno. Bolsonaro, Trump. Esse Milley também, né? Exato. Na Europa, eles querem o quê? Eles querem expulsar os imigrantes, né? Ou seja, o problema é sempre o outro, né? É não aceitar a outra perspectiva. Talvez seja um aprendizado que tem. Bom, o Kant, de certa maneira, né, o que ele está expandindo, né, as perspectivas e acredita estar contribuindo, inclusive, com isso para, que a gente já viu, o progresso moral da humanidade. Né? Achar que é só um aprendizado é um otimismo meio kantiano. Pode ser só o início do fim. Não, e pode ser um aprendizado. Pode ser um aprendizado que somente alguns tenham. Né? Somente alguns se disponham a aprender, a tolerar, a conviver com a diversidade. Basicamente, né, a nossa sociedade, a nossa brasileira e a americana idem, rachou no meio quanto a isso. Né? Metade não quer. Metade quer. Essa é a grande questão em jogo. Um pouquinho mais da metade. Bem pouquinho, né? Que foi bem apertado, né? Só uma região. A gente só ganhou em uma região. Pensa nisso. Enfim. Vamos voltar para o Kant e para o otimismo kantiano, que é melhor. Página 104, tá, professor? Oi? Página 104. Tá. É que eu estou acompanhando aqui no meu, eu estou sem a minha própria paginação, mas aí eu vou localizando aqui. Mas aqui foi no meio do texto, viu? Tá? Só para avisar o senhor. A citação começa no meio do texto. Consequentemente, uma vez que a unidade legal em uma ligação que reconhecemos como conforme a um propósito necessário, uma necessidade do entendimento, ao mesmo tempo como em si contingente, é representada como finalidade dos objetos, aqui os da natureza, então a faculdade de julgar é meramente reflexionante. No que se diz respeito às coisas sobre as leis empíricas possíveis, ainda por descobrir, tem de pensar a natureza relativamente às últimas, segundo um princípio da finalidade. Para a nossa faculdade de conhecimento... Gente, perdão, eu estou perdendo demais no texto. Texto cumprido? As frases do Kant são muito compridas. E, enfim, o tradutor tentou deixar um pouco melhor, mas nem sempre foi possível. Não, mas é ótimo. Ele não gosta de ponto final, né? Não. Um princípio que se exprime... Isso que eu quebrei algumas, né? Tem frases do Kant que são maiores. O parágrafo inteiro é uma frase só. Um princípio que se exprime, pois, nas máximas da faculdade de julgar, acima mencionadas. Esse conceito de uma finalidade da natureza não é, pois, nenhum conceito da natureza, nem um conceito da liberdade, já que nada atribui ao objeto da natureza, mas apenas representa o único modo como devemos proceder na reflexão sobre os objetos da natureza, em vista que uma experiência completamente concatenada, sendo por conseguinte um princípio subjetivo, uma máxima, da faculdade de julgar, donde também nos alegrarmos, satisfazendo propriamente uma necessidade, como se fosse um feliz acaso correspondendo ao nosso propósito. Quando encontrarmos tal unidade sistemática sobre leis meramente empíricas, embora tivéssemos necessariamente de admitir que havia tal unidade, sem contudo poder compreendê-la ou prová-la. Perdão pela leitura complicada, gente. Mas o que esse texto quer nos passar aqui? Que pelas leis, principalmente pela faculdade de julgar reflexionante, não ser... as leis empíricas que ela estabelece não são da razão. Então, elas podem ser sujeitas a novas descobertas e mudanças, que é o exemplo, claro, que acho que o Roberto falou na aula da semana passada,
sobre os modelos atômicos, porque existem, tipo, acho que 5, se não me engano, até mais. E não é como se um invalidasse o outro, mas que foram descobrindo mais coisas ao passar do tempo e foram se atualizando, que é o tópico que o professor estava abordando agora há pouco. Perfeito. Eu queria conferir com o senhor uma coisa, professor. Quando ele se refere a alegrar, ele está se referindo a alegrar, pois a gente está encontrando na natureza uma forma sistêmica de conseguir organizar ela? Isso. Esse é o gancho. Aqui vai estar o gancho. O Cassirer faz essa passagem de maneira bem com a faculdade de julgar estética, porque é um prazer. E que é um prazer de tipo estético, né, em ver a harmonia na natureza. Então, se a gente enxerga a natureza como harmônica, a gente sente prazer nisso. Sim. O mesmo prazer que a gente sente ao contemplar a natureza de um ponto de vista estético, da beleza, e ao, enfim, olhar para uma obra de arte, né, ou ler uma poesia e assim por diante. Porque a gente vê a harmonia, digamos assim, né, a gente vê a harmonia no caos. Porque, no fundo, né, quer dizer, o Kant não usa, né, essa expressão, evidentemente, mas ele está dizendo, olha, é uma barafunda isso daí. Tem um monte de regra para cá, regra para lá, e uma não bate com a outra, quer dizer, está tudo bagunçado. Né? E o Kant não gosta de bagunça, isso já ficou claro para todo mundo, né? Inclusive na casa dele, o Cassirer fala sobre isso, né? Era tudo organizado e tal. Ora, tem que dar uma ordem nessa bagunça. Né? E aí, quando consegue, imagina, né? Ele ficava felicíssimo. Né? Imagina, se ele chega em casa, está tudo desarrumado, na hora que fica tudo arrumado de novo. Né? Enfim. Com 3 e 4, né? Quando ele consegue encaixar tudo, imagina o prazer que ele devia sentir, né? Guardando as meias só em fileirinho de 3. Boa, né? Não tinha pensado nisso, né? As gavetas de meia deviam ser assim, né? Igual a tábua das categorias, né? 4 grupinhos, 4 blocos de 3. Perdão. 12 peças de roupas, desculpa. Aí a gente começa... Entendi muita piada. Ok. Agora eu vou partir para a página 85. Que vai ser onde o Kant vai mostrar a finalidade da natureza sendo um princípio transcendental do conhecimento e como o entendimento compreende a natureza. Okay? Só uma observação, Ana, em relação a uma passagem, né, uma coisa que você citou antes. Quando ele fala, um pouquinho antes do Feliz Acaso, né, que não é conceito da natureza, nem conceito de liberdade, porque não atribui nada ao objeto, veja, quando, mesmo um juízo empírico básico, como a lousa é verde, né, eu estou atribuindo um conceito a um objeto, né, de uma maneira determinante. Eu posso apontar e falar, olha, a lousa é verde. Tá? O conceito de fim, eu não posso fazer isso. Eu posso apontar para um órgão humano, né, o médico está lá operando, isso aqui é o fígado, né, isso aqui é o estômago. Você não vê fim ali, né? Não tem finalidade ali. Então não está no objeto. Nesse sentido também, né, mais elementar, digamos assim. Não está no objeto. No caso do conceito da liberdade, por que está no objeto? Porque está na ação humana, naquilo que a gente realiza. Então, embora, claro, né, a moral, né, o dever, o justo, né, não seja algo que eu possa, né, digamos assim, mas eu posso ver uma pessoa agindo de maneira justa. Né? Então, nós realizamos concretamente o conceito. No caso do fim, eu nem posso apontar no objeto, nem posso realizar. Eu apenas, claro, posso realizar na técnica humana ou na arte, porque aí eu produzo algo, né? Que não é moral, que é outra esfera de produção, ou produção técnica ou produção artística. Mas no caso da finalidade, eu estou olhando para a natureza
e eu estou vendo fins, mas esses fins não estão na natureza, né? Os conceitos do entendimento não, eles são diretamente aplicáveis a um objeto. Por exemplo, o conceito de unidade. Quando eu conto, eu falo, bom, 1 cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras. Eu estou juntando o conceito a um objeto, né? Quer dizer, é um tipo de articulação diferente. O conceito de fim é como se ele fica ali como uma espécie de critério regulador, né? Então a gente observa e puxa, né? Faz todo sentido pensar que o organismo humano foi concebido com tudo bem organizadinho, né? Cada órgão com a sua função e tal, né? O olho serve para ver, os exemplos que eu dei já, né? Então faz sentido pensar assim. Agora, fazer sentido não é suficiente para afirmar o intelecto divino nos criou assim, porque né? Fazia metafísica clássica. Uma coisa que me ocorreu agora, que era para ter me ocorrido há muito tempo atrás, é esse conceito de unidade ser típico da física mesmo, né? Assim, de atomização, de particularização, né? De reduzir a física a movimentos e ação de campo, essas coisas. Sim. Mas era só isso, só tá. Não vou atrapalhar mais. Vamos dizer, você falou em recorte, né? Se a gente pega as categorias, né? Elas permitem operar um recorte, sobretudo, claro, né? As de quantidade, né? Mas, em geral, elas permitem operar um recorte matemático, matematizante, digamos assim, né? Que é, como eu já falei, a grande questão da ciência moderna. É a física matemática. Porque a física de Aristóteles não era matemática. Física e matemática eram coisas separadas para os gregos e que se mantiveram separadas na Idade Média. Então, a junção das duas é a grande questão da filosofia moderna, que os racionalistas clássicos já estão pensando, né? Quer dizer, o Descartes, quando faz o discurso do método, né? O Spinoza lá, eles estão tentando entender isso daí, né? Como é possível, né, que a matemática, as regras matemáticas, tudo isso que a gente sempre concebeu como algo abstrato, tem concretude, aplicação concreta, que o mundo funcione matematicamente. Isso é uma descoberta da modernidade, né? Claro, Pitágoras tinha essa ideia lá atrás, né, mas de uma maneira descolada, assim, né? Não era como a física matemática, né? Não tinha leis da natureza, né? Mas ele achava que a matemática regia o mundo, mas de uma maneira mística, num certo sentido, enfim, né? Havia essa ideia vaga, né, de um dos pré-socráticos, né, de que a matemática poderia ser uma chave para ler a realidade. Mas ele estava pensando isso ainda sem... Agora não, né? Agora os fenômenos estão funcionando de maneira matemática e, se nós usamos, empregamos isso, nós conseguimos, por exemplo, aumentar a capacidade de produção do ser humano. Revolução industrial, né? Então, a matemática está funcionando na realidade concreta. As categorias ajudam a entender isso, como que o modelo matemático se concretiza no mundo. Boa. Professor, você explicou agora, ficou um pouco... Na crítica da razão pura e na crítica da razão prática, na razão pura ele mostra que os conceitos estão ali, ele não precisa pensar numa causa final para explicar os conceitos, comunidade e tal. Você deu o exemplo da razão prática, que as ações humanas estão ali, então o que a gente chega está ali e não tem como finalista. Mas por que na crítica da faculdade de julgar é uma tentativa de juntar essas duas que não estavam, que você falou agora há pouco? Esse é aí o buraco é mais embaixo. Porque, de fato, veja... Mas o que eu expliquei antes é isso, é isso que você falou. Sim, isso mesmo. Que eu acho que eu estou entendendo, não estou entendendo isso nada. Mesmo, isso mesmo. Tá. Bom, uma maneira de pensar isso, né? Eu estava lendo o Cassirer ontem, um pouco movido por essa questão. Essa noção do intelecto divino que põe fins, né,
o que criou a natureza segundo fins, digamos assim, né, é o que vai permitir juntar tudo num só sistema. Né? Então, vamos dizer, essa seria uma forma de responder. Mas, justamente, isso está mais longe porque, digamos assim, a gente, nesse âmbito mais concreto, digamos assim, né, em que os conceitos têm objetos, a gente só vai até um certo ponto. Aqui, a gente está indo além. A gente está justamente aqui recorrendo a algo que o Kant evitava recorrer até então, que é a noção de intelecto divino. Tá. Na crítica da razão pura, isso aparece como, lembra, o Kant ele já passou por esses problemas, só que aqui ele está dando um arranjo diferente. Lá, era uma ideia da razão para fora do mundo sensível, que até tinha uma função auxiliar no conhecimento, mas não essa. Ele não estava pensando ali, enfim, pelo menos não dessa maneira, não de maneira tão clara e com esse objetivo em mente, ele não estava pensando ali em Deus como um intelecto divino ordenador do universo. Aqui ele está. Né? Quer dizer, claro, né? Teoricamente não é como se, né? Mas isso permitiria. Por isso, né, que nos parágrafos finais, que o Matias vai fazer o seminário, eu acho que isso vai ficar mais claro. É um terreno delicado. O Cassirer claramente evita os parágrafos finais. O Lebrun, não sei se eu já comentei com vocês, o Lebrun, ele escreveu a tese dele, salvo engano foi a tese de doutorado, sobre Kant, que é o Kant e o fim da metafísica, em que ele argumenta, numa posição semelhante à do Cassirer, Kant acabou com a metafísica. Tudo vazio de significado, não tem mais objeto, não tem mais Deus, não tem mais alma. Kant esvaziou isso tudo de sentido. Portanto, Heidegger está errado em querer encontrar metafísica no Kant, porque há um diálogo, né, aí com a leitura do Heidegger também, como, aliás, o Cassirer e o Heidegger tiveram um célebre debate, né, a disputa de Davos, em 1929, em que eles justamente discutiam o Kant e o Heidegger dizia o Kant é metafísica e o Cassirer dizia o Kant não é metafísica. Né? E o Lebrun está insistindo nessa tese lá em 70, não é metafísica. E o Kant também não ajuda, porque ele fala uma coisa e depois fala outra. Claro, ele era esperto, como todo bom mineiro. Estou transformando o Kant em mineiro. Claro, né, na questão da coisa em si, eu mostrei para vocês, tem passagens que são opostas. Né? Mas, os parágrafos finais, então, o que o Lebrun faz? Ele escreve alguns artigos sobre o Kant no final dos anos 70, que foram publicados primeiro em português, só depois em francês, porque ele ficou muito tempo aqui no Brasil, né? Fez várias conferências aqui, então tem alguns textos dele que saíram primeiro em português. É o Sobre Kant, chama Sobre Kant. Tem acho que uns 4 ou 5 artigos. E tem um que acho que é a Teologia Reencontrada, ou a Teleologia, acho que é a Teologia Reencontrada, em que ele fala dos parágrafos, se não me engano, ele chama de parágrafos vertiginosos, os parágrafos finais da terceira crítica, e aí ele fala, de fato, eu estava errado. Kant é um filósofo genuinamente cristão. E ele diz, o Kruger estava certo, porque tinha um autor com o qual ele dialogava, que é um intérprete cristão do Kant, que fala sobre a metafísica no Kant, etc. Tem vários intérpretes, eu usei muito no meu mestrado, porque como eu queria mostrar que tem metafísica, né? Então tem vários intérpretes cristãos do Kant, né, que dão muito mais ênfase para o aspecto, para esse aspecto, né, de Deus, alma, etc. E aí ele falou, Kruger tinha razão, de que ele tinha discordado na tese, né? Então os kantianos ficaram desesperados, né, quando o Lebrun voltou atrás nisso. E o Lebrun, ele era, né, brinco que ele era meio tipo um sofista, assim, né? Acho que um pouco assim, esse espírito que eu falei que eu tenho, né, que eu gosto de provocar, o Lebrun era muito assim, né? Então ele gostava de provocar. Então ele lia o Nietzsche para brigar com os kantianos, né?
fazia esse tipo de jogo. E ele era, ele tinha um pé no Nietzsche também, né? Um no Kant, um no Nietzsche, um no Hegel. Então ele fazia esse tipo de jogo, né? Na tese acadêmica, aí ele, né, defendeu o Kant ortodoxo, antimetafísico, etc. Mas depois, quando ele escreveu os artigos pensando mais livremente, digamos assim, né, sem tanta frescura, aí ele falou, Kant que é o que o Nietzsche fala, né? Então, lembrando também influenciado pelo Nietzsche, né? O Nietzsche fala que não só o Kant, né? Todos os filósofos alemães, já mencionei essa frase aqui, tem sangue de teólogo. Então, o Lebrun se convenceu disso. Parece que depois ele mudou de posição de novo. Tem para todo gosto. Mas são parágrafos interessantes. Página 85, tá, gente? Bem no finalzinho da página 85, que segue para 86. Vou continuar a leitura. Essa concordância da natureza com a nossa faculdade de conhecimento é pressuposta a priori pela faculdade de julgar em benefício da sua... Tá, já achei. Aqui, citando por aqui, aí dá para encontrar em qualquer edição. Por isso que tem essas... Pode crer. Isso aqui é a paginação da academia. Então, Pode crer. normalmente a gente cita por aqui... Não, claro, no seminário, se a gente está usando o mesmo livro, não tem problema nenhum, estou te corrigindo. Mas é para isso que serve esse númerozinho aqui. Porque aí você localiza em qualquer edição, qualquer língua. Inclusive, esses 2 pontinhos aqui é sobre isso? Esse é o momento em que vira da 185 para 186. Essa concordância da natureza com a nossa faculdade de conhecimento é pressuposta a priori pela faculdade de julgar em benefício da sua reflexão sobre a natureza segundo suas leis empíricas, sendo que o entendimento a reconhece ao mesmo tempo objetivamente como contingente ao passo que somente a faculdade de julgar atribui à natureza como finalidade transcendental em relação à faculdade de conhecimento do sujeito. Pois sem pressupô-la, não teríamos uma ordem da natureza segundo leis empíricas, nem portanto um fio condutor para uma experiência ser instituída com elas em toda a sua diversidade e uma investigação das mesmas. Vou ler só mais um trechinho do 3º parágrafo da página 86, tá? Que vai me ajudar a sintetizar essa parte. A faculdade de julgar também tem, portanto, um princípio a priori para a possibilidade da natureza, mas apenas de um ponto de vista subjetivo, pelo qual ela prescreve uma lei, não a natureza como autonomia, mas a si mesma. Para a reflexão sobre aquela que ele se refere é a natureza. Então, esse trecho que se está dessa forma, porque é onde o Kant explica que a faculdade de julgar, ela legisla sobre si própria e não sobre a natureza. Ela não pode, porque como o professor e a gente já discutiu sobre, a natureza está além do que a gente consegue refletir, né? Não, dizer assim? está além do que a gente consegue determinar. Perfeito. Por isso que a gente precisa refletir. Perfeito, agora eu peguei. É justamente por isso que aqui ele está, né, refletindo. Porque veja, né, aqui na passagem sobretudo anterior, né, do parágrafo que você citou antes, fica claro o seguinte, né, ele está dizendo, o entendimento, né, então, essa concordância da natureza com a nossa faculdade de conhecimento é pressuposta a priori pela faculdade de julgar em benefício de sua reflexão sobre a natureza, segundo leis empíricas. Sendo que o entendimento é aquele que na crítica da razão pura legisla e que produz a física, né? O entendimento a reconhece ao mesmo tempo objetivamente como contingente, ou seja, é como se na crítica da razão pura, né, o Kant houvesse ali uma aplicação mecânica das categorias, né, e de fato o que se sustenta ali é o mecanismo causal da natureza, né? Então, o que você tem a rigor, né? O que a física, a mecânica newtoniana mostra?
um universo que funciona como um mecanismo, né? Como uma máquina, digamos assim, que fica repetindo movimentos. É isso. Isso é objetivo. Isso a física matemática nos mostra. Ora, mas isso não explica o organismo vivo, por exemplo. Não explica porque, né, a relação do fígado com o estômago. Explica, por exemplo, a reprodução que gera um novo indivíduo humano. Tem uma relação de causa e efeito aí. Né? E explica também, bom, se eu comer um churrasco, né, uma carne, eu vou ter uma indigestão, meu estômago vai inchar, sei lá. Né? Isso o mecanismo explica, é uma coisa de causa e efeito. Né? Mas, percebe, é limitado. A explicação que a física dá é desse tipo. Então, não só ela não dava conta do agir moral, da liberdade, evidentemente, como também não dá conta de pensar a natureza como um sistema harmônico. Parece só um mecanismo cego, funcionando sem parar do mesmo jeito, desde sempre e para sempre. Né? Ou seja, como se fosse um mecanismo cego. Sem Né? vida. Sem vida. Isso. A noção de vida é fundamental. O Cassirer chama atenção para isso também. A noção de organismo vivo ela é uma noção que estabelece um diferencial importante aqui. Né? Embora ele esteja pensando a natureza, o universo como um todo, etc., né? O fenômeno vida está em jogo. Por isso a biologia. Né? Então, só que do ponto de vista do entendimento, ou seja, do ponto de vista daquele modo de pensar, do ponto de vista da física matemática, falar em fins é improcedente. Falar que a natureza tem uma finalidade. Né? Do ponto de vista estritamente físico-matemático, falar em finalidade é metafísica ultrapassada. Né? Ora, o Kant está dizendo, bom, de fato é metafísica ultrapassada, eu não posso mais conhecer essas coisas, mas eu não posso ficar sem isso. Eu não posso prescindir desse tipo de reflexão. Eu preciso dela. Eu preciso dela para entender a vida, por exemplo, para entender o fenômeno da vida. Para entender os outros recortes também. Exatamente. Eu preciso. Não posso mais fazer que nem os metafísicos de antes, porque de fato eles foram arrebentados pelo Hume, pelo próprio Kant, na crítica da razão pura. Então ele não pode voltar atrás em relação a isso. Ele comprou a crítica do Hume à metafísica e falou, ó, metafísica daquele jeito nunca mais. O que não quer dizer que não tenha... Porque veja, que o Kant mudou a metafísica, estamos todos de acordo. Né? A questão é saber se sobrevive alguma metafísica ou não. A meu ver, sobrevive. Né? Da chave do como ser, etc, etc. Depende de uma fé prática, um monte de coisa. Mas isso não é por causa da metafísica. Eu preciso disso para fazer biologia. Tá? Ou seja, dá para defender o Kant como faz o Cassirer, como fez o Lebrun na tese, como fazem tantos outros, como faz o Ricardo Terra, sem recorrer à metafísica e deixando de lado a questão da fé prática. Né? Como eu falei, tem autores que fazem isso explicitamente. Os analíticos, né, que fazem muito isso, eles pegam o que eles querem e jogam fora o resto. Né? Então, eles pegam a filosofia moral do Kant, não, essa coisa aí de postulado, existência de Deus, joga fora. Vou pegar só o imperativo categórico aqui e tal, para pensar a política. Né? Tudo bem, o Kant estava preocupado com isso. Né? Mas, enfim, aqui dá para dizer, olha, ele está preocupado com a biologia, sem dúvida. Né? Só que ele também está preocupado com a metafísica, esse é o ponto. Né? Ele está preocupado com a questão toda. E ele sabe que não dá mais para fazer do jeito antigo. Então ele está inventando um novo jeito. Um novo jeito de fundamentar conhecimentos, mas também um novo jeito de fazer metafísica. Né? Esse é o ponto. Enfim. Vamos lá, senão a gente não acaba. É o início da página 87, tá? Lá em cima em cima do título da próxima parte.
finalzinho então do Isso, finalzinho. 5. Fazendo citação breve. Pois não se trata de um princípio da faculdade de julgar determinante, mas apenas da reflexionante. Tudo que se pretende é que, como quer que a natureza esteja organizada segundo suas leis universais, seja preciso investigar as suas leis empíricas segundo esse princípio e as máximas nele fundadas, pois só podemos progredir na experiência e adquirir conhecimento no uso do nosso entendimento à medida que esse princípio vigore. Eu quis citar esse trecho porque eu acho que ele tem um quê desse otimismo kantiano que o professor citou. Eu sinto que esse trecho é como se ele estivesse estimulando pesquisas nesse campo. Boa. E que, novamente, puxando daquele ponto de que, por não ser determinante, a gente consegue evoluir esse conhecimento. Então, ele não é fixo. É assim que eu interpretei essa parte. Boa. Eu acho ela, extremamente... Achei bonita, inclusive. Boa. Você pegou bem o espírito. Você fez uma interpretação muito boa, no sentido, quer dizer, só podemos progredir, né? Quer dizer, ele está pensando no progresso do conhecimento, Sim. na experiência, ou seja, no conhecimento empírico, né? Quer dizer, à medida que esse princípio vigore, ou seja, eu preciso desse princípio para fazer ciência. Sim. Então é isso mesmo. Né? Eu preciso. E eu diria, como já sugeri, né, que isso vai se confirmando na ciência posterior. Né? Vão se abrindo novos campos no conhecimento, Sim. seja na biologia, seja no campo das ciências humanas, que vão operar dessa maneira. As ciências humanas não têm o grau de objetividade, né? Isso a gente sabe da física. Né? É outro registro, outro modo de proceder, ainda que possa ter o máximo embasamento empírico, né? Na sociologia e tal, pesquisas de campo, entrevista e tal, dados, né? Nossos colegas aqui das ciências sociais aplicadas, né? Trabalham com muita pesquisa empírica. Então eles estão progredindo na experiência, para usar o termo do Kant aqui, né? Munidos de princípios heurísticos, né? Heurístico quer dizer isso, né? Princípio que serve para interpretação, né? Munidos de princípios como esses, que permitem organizar a informação, porque senão você só acumularia dados. Bom, você acumulou dados, né? O cara vai e faz a pesquisa empírica. Bom, e agora? Faz o que com os dados? Para organizar os dados, você precisa de um princípio regulador. Como se houvesse uma mão invisível no mercado. Ótimo exemplo. É como se houvesse uma mão invisível. É claro que não tem mão invisível, né? É como se houvesse. Excelente exemplo. Boa. Que é, né, o Adam Smith já está aqui, né? Kant cita, inclusive, em alguns momentos, salvo engano. Fazendo um tipo de ciência nova, né, que acho que ainda não se configurava propriamente como ciência. Acho que isso vai acontecer no século XIX, né? Mas é um campo do saber que vai nessa direção. Né? Eu queria citar rapidamente que é uma coisinha muito assim, pequena que quase ninguém lembra. Mas vocês lembram de Lamarck, com a teoria do uso e desuso? Uhum. Foi um exemplo que, na hora que eu li esse trecho, me pegou. Porque na época existia esse debate, Lamarck ou Darwin, quem segue mais? E assim, por mais que hoje a gente... Na época dele. Agora. No Kant já tinha o Lamarck, mas não tinha o Darwin. Sim. Isso. Mas quando as duas são botadas em debate, sabe? Exato, não, sem dúvida. É como você falou, na época, não. É que eu estou aqui justamente procurando para lembrar que eu sei que tem estudos a respeito. Uhum. O Lamarck, sim, né, ele já era vivo, ele é de 1744, Kant é de 1724. Então, que pra gente agora pode parecer uma bobagem sem tamanho, né? De falar, a girafa precisa do pescoço alto, ela vai lá e cresce o pescoço dela. Pra gente é uma coisa que não faz o menor sentido. Mas pro contexto da época, aquilo teve a sua importância e influenciou as pesquisas da época. Então, não é justo deslegitimar, por mais que agora a gente não compreenda mais dessa forma. Vou seguir para a página 88, falando sobre da ligação do sentido de prazer com o conceito de finalidade da natureza. É curtinho, tá? Já está acabando.
Vou começar a citar. Não, eu olhei aqui só, depois quem quiser dar uma olhada também. Tem algumas coisas relacionando Kant e Lamarck, mas não sei se o... Mas acho que é mais provável que o Lamarck tenha sido influenciado por... Bom, Página 88, tá? Iniciozinho. O atingimento de qualquer propósito é ligado ao sentido de prazer. E se a condição para aquele é uma... se a condição para aquele é uma representação a priori, como aqui um princípio para a faculdade de julgar reflexionante em geral, então o sentimento de prazer também é determinado validamente para todos através de um fundamento a priori, e aliás, meramente através da relação do objeto com a faculdade de conhecimento, sem que o conceito da finalidade leve aqui em conta sequer minimamente a faculdade de desejar, diferenciando-se inteiramente, portanto, de toda a finalidade da prática da natureza. Finalidade prática da natureza. Vou citar o parágrafo seguinte também, só para a gente condensar, porque aí eu faço a explicação completa. O senhor quer falar alguma coisa? Não, termina então, aí depois eu... Tá. Se de fato, por um lado, não perdemos em nós o mínimo... Percebemos, obrigada. Em nós, o mínimo efeito sobre o sentimento de prazer quando as percepções se encontram com as leis segundo conceitos universais da natureza, as categorias, e nem poderíamos percebê-lo, já que o entendimento procede aí sem qualquer propósito, seguindo de maneira necessária a sua natureza. Aí é o mecanismo cego. Sim. O mecanismo cego não dá prazer. Por outro lado, a unificabilidade descoberta entre duas ou mais leis empíricas e heterogêneas da natureza. Eu estou seguindo uma situação correta? Perfeito. Sob um princípio capaz de abarcá-las, é o fundamento de um prazer bastante perceptível, frequentemente até mesmo de uma admiração. Eu vou parar a citação por aqui. Então, entre aquilo que o professor tinha falado sobre a alegria, que é compreender a natureza e conseguir encontrar esses padrões, traz prazer e alegria pra gente. Pelo... Kant deve estar muito alegre fazendo isso. Sem dúvida. Então veja, né? Aqui ficou claro o seguinte, ele está dizendo, olha, a física, o mecanismo cego da natureza, ver aqui não dá prazer. Mas quando você consegue juntar coisas que parecem totalmente diferentes sob o mesmo princípio, botar ordem na bagunça, como eu brinquei, isso dá prazer. Sim. E dá mesmo. Dá mesmo. Sim. É como quando numa pesquisa, né, você está ali quebrando a cabeça, né, puxa, isso aqui não está batendo com isso e tal. Quando você consegue, é como montar um quebra-cabeça, né? Quando você consegue juntar e juntando as peças, né, que pareciam não se encaixar e de repente você vê que encaixa, né? A pesquisa funciona assim também, né? Quando você consegue juntar e a coisa faz sentido, há um prazer. Sim. Mas é engraçado que quando junta e faz sentido, que fica mais próximo do campo da física que tem um necessário, que a física, por mais que aquele mecanicismo parece uma máquina, é uma coisa organizada, sistêmica. Quando a gente deixa parecido com aquela da prazer, por que não dá prazer ver a física? É uma pergunta, mas é que é um tipo diferente de organização, né? Ali é uma organização, mas é uma organização mecânica, assim, que uma vez que você descobriu, acho que tem alguma passagem agora que eu estou lembrando que o Kant fala, olha, os primeiros que descobriram tiveram prazer, mas agora que a gente já sabe que é assim, não dá mais prazer, vai ser sempre igual. Então, tem uma passagem, agora não estou lembrando exatamente, mas que ele fala isso, né? Acho que o Cassir comenta também. Então, os que descobriram, quer dizer, quando eles viram, ou seja, os físicos, sei lá, né, fizeram as descobertas, os clássicos, né, o Galileu, né, enfim, Copérnico, montou, esses caras tiveram prazer. Mas uma vez que está estabelecido que é assim, e que a gente aprende na escola, vira uma chatice, igual fazer exercício de física, ficar estudando física para o vestibular, é chato pra caramba, não tem prazer nenhum. Mas, então, mentira, quando a gente acerta, dá um certo prazer, né? Esse prazer que vem dessa reflexão, de ser reflexionante, ele pressupõe um certo devir, quer dizer que a pessoa sempre vai estar sentindo prazer com o que está acontecendo, vendo o mundo de uma determinada forma, não é uma coisa exata, Boa. como vem na física ali,
que é agora, né? Isso. Né? Dentro do perspectivismo, a pessoa está sempre vendo o mundo daquela forma, sobre aquele princípio geral. Né? Sim, sim. Quer dizer, aqui, bem observado, Nelson, aqui você tem a pressuposição de um movimento histórico, de um progresso do conhecimento. É como se o Kant aqui estivesse dizendo, olha, o conhecimento vai continuar progredindo e é assim que tem que ser. Porque, em algum momento, se a gente pensar, né, na matemática, na física, elas avançaram até um certo ponto, segundo Kant, né, porque depois vai ter desdobramentos que ele não esperava. Mas chegou ali e acabou. Está resolvido o problema. Aqui, parece, né, que ele está consciente de que é mais parecido, por exemplo, com a história humana. Você tem um progresso que nunca vai acabar. Porque como são leis de fato heterogêneas, do ponto de vista objetivo, a gente vai estar sempre fazendo esse exercício de juntar as peças e criar explicações. Pelo menos eu acho que dá para ler assim. Portanto, o conhecimento está sendo pensado aqui, na terceira crítica, numa chave histórica. Isso é um elemento novo. Porque lembra, eu mencionei várias vezes, né? Na Crítica da Razão Pura, tem um capítulozinho lá no final sobre a história da razão pura, que tem uma página e meia. Então o Kant fala da história. Mas, como ele parece estar ali com uma concepção de conhecimento que o conhecimento progride e quando chega no resultado, acabou, está resolvido, né, a história talvez não fosse tão importante. Aqui não. Né? Aqui a impressão que a gente tem, né, é justamente de que esse progresso do conhecimento é parecido com o progresso da história humana. É uma tarefa infinita. A gente vai estar sempre... E aí você fez bem de pensar você mencionou o estímulo à pesquisa. Né? Se você observar, né, enfim, com todas as burocracias deixadas de lado, né, os princípios que norteiam as agências de fomento, por exemplo, né, o que está escrito e tal, né, tem muito esse discurso, né, para avaliar uma pesquisa. Ela favorece o avanço do conhecimento, favorece o progresso do conhecimento, está ampliando o conhecimento em novas direções, uma expressão lá que a FAPESP usa, de novo horizonte, abrindo horizonte, sei lá, uma coisa assim, né? Toda uma retórica. Mas é isso, né? Ou seja, a ideia de que a pesquisa científica ela continua indefinidamente. A gente não vai chegar uma hora e pronto, acabou, sabemos tudo sobre o mundo. O Kant tinha talvez essa impressão em relação a um certo recorte que estava dado e aquele ali pronto. Mas tem todo um outro campo aqui que está surgindo, na verdade, que talvez até então fosse pensado equivocadamente na chave da metafísica e que agora está sendo pensado na chave científica. Né? E é por aí mesmo que a gente tem que ir. Né? Ele coloca esse sentimento de prazer como... O sentimento de prazer também é determinado validamente para todos através de um fundamento a priori. Então é como se fosse um indício desse prazer, que é por isso que a gente precisa continuar. Porque... Isso, e também está querendo dizer o seguinte, ele é comum. Eu sinto, e quando eu falo aqui, quando a gente está fazendo lá uma pesquisa, ou está montando quebra-cabeça, todos vocês entenderam o que eu falei. Ou seja, é um prazer que nós partilhamos. Então, quando ele fala em um fundamento a priori, ele está querendo dizer, há um fundamento que nós partilhamos, né? Porque o a priori diz respeito à subjetividade humana no sentido da subjetividade objetiva. Né? Então, isso vai ser fundamental na arte também, porque aqui é que está o gancho, como eu já disse. Né? E mais um ponto importante, só para... Tá dando horário, vou deixar você terminar. Por que ele fala aqui que é desinteressado? Isso vai ser importante para o seu ponto, Roberto, que é o próximo seminário. Porque o Kant, quando ele fala em interesse, ele está pensando na razão prática e ele está pensando no interesse moral. Ora, num sentido frouxo da palavra interesse, né, a gente associa prazer e interesse. Né? Eu tenho interesse em ver um filme porque eu acho que vai me dar prazer. Ele está pensando aqui em interesse, né, no sentido do interesse prático, ou seja, do interesse moral. É indiferente do ponto de vista moral que eu sinto ou não prazer com um filme, por exemplo, uma obra de arte, do ponto de vista moral.
Então é um prazer desinteressado porque desconectado da moral. Não é a moral que nos obriga a gostar de uma obra de arte. É um outro princípio. Então, quando ele fala de desinteressado, porque isso é uma coisa que vai repercutir muito, né? Muita gente critica o Kant e a estética do Kant por ele falar que o juízo de gosto é desinteressado, né? Então, é como se fosse né? Então não tem... Não, mas tem sentimento de prazer. É desinteressado do ponto de vista moral. A citação do professor comentando sobre a gente estar habituado e isso não gerar mais prazer é a citação seguinte, que fala: é verdade que... Esqueçam de ouvir, não sabia que eu estava... É verdade que já não encontramos qualquer prazer perceptível na compreensibilidade da natureza ou na unidade da sua divisão em gêneros e espécies. Aí eu dou um recorte. Mas ele certamente existiu em seu tempo. E é somente porque a mais comum experiência não seria mais possível sem ele que tal prazer se misturou gradativamente ao mero conhecimento e deixou de ser especialmente perceptível. Então, acho que aí condensa exatamente o que o professor tinha explicado sobre a gente. Eu estava me referindo a esse se texto. habituar. Tinha esquecido que era do texto de hoje. E era o seguinte, assim... eu vou seguir no final da página a partir dali, ó, tá bom? Peraí. Em contrapartida, seria inteiramente desprazerosa uma representação da natureza que nos dissesse de saída que, numa mínima pesquisa indo além da mais comum experiência, toparíamos logo com uma heterogeneidade das suas leis que tornaria impossível para o nosso entendimento unificar as suas leis particulares sob leis empíricas universais, pois isso contraria tanto o princípio da especificação subjetiva e conforme afins da natureza em seus gêneros, como em vista disso, a nossa faculdade de julgar reflexionante. Então, eu peguei esse trecho, achei importante também, porque eu interpretei ele da seguinte forma: é como se ele dissesse que é contra a nossa faculdade de julgar reflexionante, basicamente contra a gente, que algo não possa ser sistematizado, que algo seja completamente ao acaso e tenha leis únicas que não sejam sistêmicas. Então, eu tentei buscar algum exemplo disso, professor, eu não consegui, mas eu acho que ficou bem compreensível, né? Uhum. Não, é isso mesmo, né? A gente está brincando do Kant sistemático e tal, né? Então, assim como ele sente um enorme prazer quando ele consegue botar ordem na bagunça, quando ele vê a bagunça e acha que não vai conseguir botar ordem, imagina o desprazer que ele sentia. A raiva que ele devia ficar. Eu acho que eu até posso ser um pouco rude nisso, mas foi o que eu senti quando eu comecei a ler isso. Ah, sem dúvida. Quando eu comecei a ler esse texto, assim, eu falei, gente... Como é que eu vou juntar... Como que essas coisas se encaixam com uma coisa com a outra? Desesperado já, porque o meu é o próximo e eu não via do Wesley, eu li o texto do começo pra vir pra cá, eu falei, mano, eu tô fudido, velho, não tô entendendo nada. Mas eu comecei a entender melhor com o olho, assim. Mas dá uma olhada no seminário de segunda, né, no seminário do Wesley, nos comentários que a gente fez. E as aulas também da semana passada, não sei se você estava nas duas. Uma também, porque né, eu fiz uma coisa mais ou menos geral que eu acho que ajuda a entender, porque você vai entrar na parte da estética. Né? A parte é bem difícil. Uma forma também da gente ter essa necessidade de aplicar um sistema para o nosso entendimento também me remeteu à pesquisa do inconsciente, que é uma forma também de compreender quando você vê Freud, que ele começa a estipular o que é consciente, pré-consciente, inconsciente, uma forma de tentar compreender aquilo que para nós não é tangível, não é compreensível, né? Como é que se explica o inconsciente? Perfeito. E hoje em dia nós temos o avanço, por exemplo, da neurociência, da neuropsicologia, que tentam explicar afetos, impulsos, traumas a partir da própria biologia, né? Do cérebro e tal. Prefiro inconsciente. Então, uma forma também da gente dar conta, né, de algo que para nós é inexplicável. Mas bem lembrada a questão do inconsciente, porque, veja, o Kant está ampliando de tal maneira, eu já falei isso, né, esse campo da subjetividade, de compreender como nós funcionamos, que tem elementos, por exemplo, né, no caso da arte, o que ele fala? Que o que
faz com que a gente sinta esse prazer? É um livre jogo da imaginação e do entendimento, ou seja, as duas faculdades, imaginação e entendimento, elas se articulam de um jeito cujas regras nós não conhecemos. Por isso que ele chama de livre jogo. Ou seja, o Kant está tentando o tempo todo identificar as regras. Nesse caso, ele está falando assim, olha, acontece uma coisa aí cujas regras a gente não conhece. O inconsciente é um pouco isso, né? O inconsciente tem uma lógica própria, claro, né, que o Freud vai tentar desvendar. Mas é como se o Kant estivesse dizendo, olha, tem alguma coisa aí, né, em nós que não dá para explicar. Quando ele fala da imaginação, lá na Crítica da Razão Pura, uma passagem que o Heidegger adora citar, ele fala de algo que está oculto nas profundezas da alma. Não é? Que isso, enfim, né? Esse não é inconsciente. Interessante. Gostei. Para finalizar, tá? Eu só vou ler o último trechinho, que eu acho que ele gosta de ser bem enfático nessa parte. Pois é um comando da nossa faculdade de julgar, proceder segundo o princípio da conformidade da natureza à nossa faculdade de conhecimento, até onde for possível, sem estabelecer, pois não é uma faculdade de julgar determinante que nos dá essa regra, se ela tem limites em algum ponto ou não, pois podemos com efeito determinar limites com relação ao uso racional da nossa faculdade de conhecimento, ao passo que no campo empírico não podemos determinar qualquer limite. Então, eu acho que ele finaliza muito bem essa parte, eu falando Kant finaliza muito bem isso. É muito interessante esse finalzinho, porque ele crava ali que a faculdade de julgar reflexionante é útil para a ciência e que é tão legítima quanto qualquer outro tipo de ciência. Então... E não tem limite. E não tem limite, né? Aqui porque tá ela claro, se renova. O que eu tinha dito antes e que você já tinha falado. Ou seja, esse progresso, né, ele é ilimitado. Por isso que o comando é proceder segundo o princípio da finalidade até onde for possível, sem estabelecer se tem limites em algum ponto ou não. Né? Então, ou seja, é continuar fazendo pesquisa. Né? É um estímulo, como você colocou, achei interessante quando você usou essa expressão, é um estímulo à pesquisa científica. Né? É isso, gente. Mas Obrigada. isso é possível, desculpa, né? Não, só queria Mas para isso você é finalizar. possível a partir, sei lá, de uma certa contingência? Não. Sim, o fato da natureza ser contingente está diretamente relacionado com isso. Porque se não fosse contingente, Seria necessário. e aí haveria um fim. E aí estabeleceria. É justamente isso, quer dizer, é como se ele tivesse... Por isso que é uma mudança importante, né? Por isso que a natureza cresceu. Eu fiz aquele círculo, né? Lá havia momentos, lá eu digo na Crítica da Razão Pura, né? Havia momentos em que ele parecia estar dando conta de tudo, da experiência. Por isso que tinha aquela coisa da distinção entre juízo de percepção e experiência, que ele usou nos prolegômenos, deixou de fora. O Cassirer fala, aqui volta a fazer sentido. Porque você tem a experiência e você tem algo que está... Experiência no sentido estrito da física, né? E você tem isso que está, além que é contingente. E justamente por ser contingente, nós precisamos usar um princípio nosso. Nunca vai acabar essa contingência. Então, vamos continuar fazendo isso. Experiência. E o conhecimento vai avançando. É muito interessante, né? É um campo empírico no sentido mais total de experiência, então. É um sentido de experiência mais amplo. Essa é uma questão, né? O conceito de experiência. Acho que há toda uma disputa sobre isso. Ele tem um conceito de experiência, se a gente ficar com esse conceito muito estrito. O conceito de experiência do Hegel já vai ser outro. O Heidegger tem um texto sobre o conceito de experiência do Hegel, que é muito interessante. Porque o conceito de experiência vai ser outro na fenomenologia. E vai ser um para o Russell e vai ser outro para o Heidegger. Porque dependendo de como a gente compreende o que é experiência, o modo como a gente compreende o conhecimento dessa experiência vai ser diferente. Né? Mas é isso, é como se... Só que, veja, né? O pensamento do Kant é muito interessante, porque você vê como ele está se esforçando para... O Cassirer fala muito isso, né? Para expandir o tanto que ele consegue abarcar
E aí ele vai mudando algumas coisas, ele vê que, mesmo ele, né, que é tão metódico, tão rígido, ele muda um monte de coisa. Ele vai se adaptando. Né? Então, ele está ampliando, claro, só que a palavra experiência para ele ficou vinculada ali com a física, mas, né, ele, de certo modo, está ampliando o campo da experiência, o campo do empírico. Né? Está ficando maior. Ele está admitindo uma contingência, um grau de contingência que antes ele parecia não admitir. Então, há uma mudança importante, né? Eu acho que isso de fato fica claro, da primeira, do conjunto, né, da filosofia. Porque a segunda, né, o Cassirer insiste nisso, acho que ele está certo, a crítica da razão prática, a fundamentação da metafísica, tudo isso já estava na cabeça do Kant. Né? Então o projeto envolvendo as duas primeiras críticas já estava mais ou menos claro nos anos 70, quando ele estava preparando o projeto. Agora, isso aqui não estava. Esse livro não estava na cabeça dele. Isso nem o Cassirer afirma. Né? O que o Cassirer busca mostrar é como isso é um desdobramento compreensível e plausível. Mas não estava ainda. Né? O Kant só conseguiu fazer isso porque ele, talvez até inesperadamente, né, teve uma capacidade de adaptação, uma flexibilidade, né, que não parecia ter. Né? Só que a gente vê que ele tem. Né? Enfim. Retomamos segunda. Aí o Roberto vai esclarecer tudo para a gente. Vai sistematizar, vai virar tudo, vai ficar tudo bem harmônico.